Charles Spurgeon é conhecido hoje como o príncipe dos pregadores. Por que será que ele tem esse título? E o que tornou a pregação desse ministro inglês tão relevante? Os livros de Charles Haddon Spurgeon ainda são impressos e vendidos hoje como se o pregador do século XIX estivesse vivo. O que será que havia nesse falante de inglês vitoriano que permite que ele continue cativando mentes e corações até hoje? Então, hoje vamos descobrir como Charles Spurgeon pregava. Charles Spurgeon chegou a Londres como um simples jovem ministro e imediatamente atraiu uma enxurrada de críticas. O menino pregador de 19 anos, como era chamado, era um personagem muito singular. Ao se tornar pastor da histórica Igreja Batista de New Park Street, ele descobriu que a imprensa estava pronta para guerrear contra ele. O Ipswich Express disse que seus sermões cheiram um mau gosto e que são vulgares e teatrais. Spurgeon respondeu: "Talvez eu seja comum, mas o meu dever é fazer as pessoas comuns ouvirem a palavra de Deus. Minha firme convicção é que já tivemos pregadores excelentes mais do que o suficientes, e muitos estão precisando de mudanças. Deus me tirou do meio dos desgradados e rejeitados. Deixe os outros servirem a sua espécie. Isso é meu, e por eles eu vou continuar." Spurgeon descobriu cedo que tinha o dom de pregar para as pessoas comuns em sua própria língua e de uma maneira que cativasse seu interesse. Ele sabia ler com muita clareza a sofisticação da igreja estabelecida e sua irrelevância em seu próprio ambiente social. Uma caricatura editorial da época mostrava um reitor anglicano dirigindo uma velha carroça com 2 cavalos lentos, chamado Igreja e Estado. Porém, correndo na frente um jovem pregador de cabelos soltos, acelerando a locomotiva. E quem era o motorista? Sim, o jovem Spurgeon. Até mesmo o evangelicalismo britânico, que sempre esteve ao lado das classes populares, tornou-se concentrado na classe média alta. Com seu estilo comum, porém, o jovem pastor se relacionava perfeitamente com o povo da rua. Na realidade, a igreja de Spurgeon ficou conhecida como uma igreja mercante. Mas as críticas não pararam. Certa vez ele disse exasperado: "Dificilmente um ministro batista de qualquer posição me reconhecerá." Bem, realmente os ministros não o reconheciam, mas multidões vieram para ouvi-lo pregar. Não seria justo dizer que Spurgeon foi o único pregador evangélico a adotar essa abordagem e ter sido criticado por isso. No entanto, Spurgeon foi o mais bem-sucedido em pregar para as massas. Quando Spurgeon tinha 20 anos, ele escreveu para sua futura esposa Susanna Thompson sobre um sermão que ele pregou ao ar livre para uma multidão. "Ontem subi ao cume da glória de um ministro. O Senhor estava comigo e o silêncio mais intenso foi observado. Mas, a proximidade, nunca um homem mortal recebeu um reconhecimento tão entusiasmado. Estou surpreso por estar vivo. Milhares de cabeças e mãos foram levantadas, e urros após urros foi ouvido. Certamente, no meio dessa adulação, posso ouvir o murmúrio da tempestade de reprovação que se aproxima. Mas mesmo isso eu posso suportar pelo amor do Mestre." Quando se tratava de declarar o evangelho relevante para as pessoas comuns, Spurgeon era um mestre. Era um reflexo atualizado de George Whitefield. Spurgeon uma vez descreveu sua abordagem à pregação dizendo: "Eu pego o texto e faço uma linha reta até a cruz." Ele ardia com o desejo de pregar as boas novas e ver as pessoas chegarem à fé em Jesus Cristo. Certa vez ele declarou que a fé salvadora é uma relação imediata com Cristo, aceitando, recebendo, repousando somente nele para justificação, santificação e vida eterna, em virtude da aliança da graça. O que pode parecer paradoxal para alguns hoje é que, teologicamente, Spurgeon se apegou fortemente ao calvinismo tradicional. Os chamados evangelísticos foram a paixão desse pregador que aderiu fervorosamente aos 5 pontos doutrinários tradicionais do Sínodo de Dort, incluindo a eleição incondicional. Certa vez lhe perguntaram como ele poderia conciliar sua posição entre a teologia calvinista e sua fervorosa pregação evangelística, e ele respondeu: "Eu não tento reconciliar amigos." Spurgeon andou no fio da navalha entre os extremos do alto calvinismo e arminianismo. No entanto, foi rejeitado por muitas das altas igrejas calvinistas. O pastor da capela de Surrey, por exemplo, passava um tempo todo domingo criticando o sermão anterior de Spurgeon, porque não era calvinista o suficiente. E, ao mesmo tempo, Spurgeon certamente não foi admitido nos círculos arminianos, porque ele era muito calvinista para eles. Mas por que esse paradoxo?
Spurgeon pregava o que entendia de seu estudo da palavra de Deus e não estava muito preocupado em sistematizar demais sua mensagem. Uma rápida leitura de um bom número de seus sermões torna óbvio que quando Spurgeon estudava um texto, ele o levava a sério. Ele sempre usou seu estudo bíblico e pregação para apontar às pessoas o caminho para a cruz, não para estabelecer ou defender um sistema doutrinário em particular. Spurgeon era dotado de uma bela voz. Tinha melodia, profundidade e uma ressonância que podia ser ouvida por milhares de pessoas. No entanto, ele nunca parecia estar forçando ou exagerando em sua voz. Ele também tinha um estilo dramático e cativante. O gerente do teatro de Londres disse uma vez que daria muito dinheiro se pudesse colocar Spurgeon no palco. Não que Spurgeon fosse um ator. Em vez disso, ele era autêntico. E foi isso que deu à sua pregação um toque assim, tão dramático. Spurgeon também tinha eloquência sem paralelo. Quando alguém o ouvia, parecia que seus símiles, metáforas e ilustrações dramáticas haviam sido meticulosamente preparados. Ao subir ao púlpito, levava consigo um esboço simples e curto, às vezes escrito no verso de um envelope, e dali despejava sua eloquência. Ao mesmo tempo, é justo dizer que Spurgeon era um estudante muito diligente e um leitor ávido. Acumulou uma biblioteca pessoal de mais de 12.000 livros, e tinha uma memória quase fotográfica para reunir suas horas de estudo quando precisava delas no púlpito. Spurgeon foi um inovador em sua pregação. Spurgeon rompeu com a tradição de seu tempo. Ele não pregou sermões forçados. Ele falava em uma linguagem comum para as pessoas comuns, de forma dramática, eloquente e até humorística. Se havia alguma novidade no método de Spurgeon, era que ele se esforçava para ser um grande comunicador. Spurgeon nunca esqueceu que, se um pregador não se comunicar bem, independente de habilidade, sinceridade, teologia ou dons naturais, o pregador não será suficientemente eficaz. Então, ele se dirigia às pessoas em uma linguagem que era clara para elas e falava simplesmente através de suas necessidades mais profundas. Mas, acima de tudo, Spurgeon era um homem de Deus. A sensibilidade e amplitude de sua espiritualidade eram profundas. Ele era um homem de oração. Ele citou copiosamente figuras da história da igreja e gigantes espirituais do cristianismo. Quando as pessoas caminhavam pelo tabernáculo metropolitano, como a New Park Street Church ficou conhecida, Spurgeon as levava para uma sala de oração no porão, onde as pessoas estavam sempre de joelhos intercedendo pela igreja. Então, o pastor declarava: aqui está o centro dessa igreja. Dedicada às escrituras, oração disciplinada e vida santa. Spurgeon exemplificou o compromisso cristão enquanto estava no púlpito, e isso deu poder à sua pregação. Talvez seja correto dizer que, como pregador, Spurgeon tinha tudo, exceto boa saúde. Ele constantemente sofria de várias doenças e caiu em depressão severa em várias ocasiões. A gota reumática foi a doença que finalmente tirou sua vida, aos 57 anos. No entanto, Spurgeon superou limitações físicas e críticas implacáveis para se estabelecer como o maior pregador vitoriano. Ele foi à Igreja Batista de New Park Street quando adolescente e pregou para 80 pessoas em seu primeiro domingo. No entanto, durante seus 37 anos de ministério lá, a congregação cresceu e se tornou a maior igreja evangélica do mundo. Quando se considera o grande coração de Spurgeon, sua exposição bíblica do Evangelho, sua relevância cultural, seu estilo dramático e sua eloquência, não é de se admirar que ele tenha causado tanto impacto. No entanto, não podemos idealizá-lo, pois ele estava longe de ser um pregador perfeito. Por exemplo, sua exegese constantemente beirava a alegorização e, em seu espírito de trazer os perdidos a Cristo, muitas vezes forçava o texto bíblico a atingir o objetivo. No entanto, Spurgeon pregou um evangelho relevante, de tal maneira que as pessoas comuns e, mais tarde, muitas da alta sociedade ouviam de bom grado. Essa é a essência da eficácia e relevância do seu ministério. E você, o que você acha? Qual você acha que foi o principal fator que tornou a pregação de Spurgeon tão relevante? Se você é um pregador, quais são os elementos mais importantes da pregação de Spurgeon que você gostaria de aplicar em sua pregação?
Deixe suas respostas aqui nos comentários e eu ficarei muito feliz em responder. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Deus abençoe vocês!